paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você, meu querido, minha querida, que assiste agora o nosso programa Profetizando Vida. Tenho certeza que nessa hora, ouvir uma palavra que vem das Escrituras é muito bom, é confortante. E nós vamos falar de um texto que trata de um assunto muito interessante. Há alguns anos, uma medicação que foi vendida no mercado para curar uma determinada doença, ela começou a provocar problema nos pacientes. Os pacientes que se medicavam com esse remédio começaram a morrer por causa do remédio. Isso deu um problema de polícia, uma polêmica absurda. Imagina, você procura uma medicação para ser curado e adoece. Há pouco tempo atrás, pacientes de hemodiálise começaram a morrer exatamente porque no processo da hemodiálise uma água contaminada estava comprometendo aquele tratamento terapêutico. Muitas vezes isso acontece conosco, nós buscamos cura, buscamos solução e temos problema. Isso aconteceu lá antigamente, lá em Israel, quando os profetas andavam com seus discípulos. O texto de 2 Reis fala de uma situação muito parecida com essa. Não com remédios, mas com comida. Inclusive, comida era importante naquela época, porque havia fome. Diz o texto de 2 Reis, no capítulo 4, versículo 38. Diz assim: voltou Eliseu para Gilgal, havia fome naquela terra. E estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faze um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu um ao campo e apanhou ervas, e achou uma trepadeira silvestre, e colhendo dela encheu a sua capa de colossíntidas. Voltou e cortou-as em pedaços, pondo-as na panela, visto que não as conheciam. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Porém, ele disse: trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse: tira a comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Morte na panela, ó homem de Deus. Havia fome em Israel. Não era raro as nações da antiguidade passarem por períodos de seca, e períodos de carestia, e períodos de fome. Houve uma época que em Samaria as pessoas estavam comendo cabeças de jumento, estavam comendo excrementos de aves. Houve uma época, inclusive relatada na Bíblia, que as mães estavam vendendo seus filhos. Um absurdo isso, fome. E as pessoas, quando sentem fome, fazem coisas absurdas. Esse texto relata que havia fome sobre a terra. E Eliseu estava andando com os seus discípulos. Eliseu era um profeta. E esse é um relato, talvez, de um dos primeiros seminários teológicos da história. Era um seminário itinerante. Eliseu, andando pelo caminho com seus discípulos, ia ensinando, falando pelo caminho das Escrituras e mostrando o poder de Deus. Era um método chamado peripatético. Ao andar, ia ensinando. E nesse processo de andar, obviamente, havia um desgaste, eles precisavam de se alimentar. E havia fome sobre a terra. O que acontece? Com a reclamação, Eliseu vira para um dos rapazes, um dos seus discípulos, e fala: olha, coloca a panela no fogo aí, porque nós vamos conseguir alimento. E um dos moços sai para procurar alimento e consegue uma planta pequena, como se fosse uma ervilha. O mais próximo disso é uma ervilha, uma colossíntida. Só que o rapaz não sabia que é uma planta venenosa. E levou a colossíntida e foi fazer um refogado de colossíntida, uma sopa de colossíntida. E a sopa estava ali fumegando, na fogueira, e todos famintos. E, obviamente, quando ficou pronta, aquela sopa foi colocada para cada um comer.
E quando eles começaram a comer, começaram a sentir mal, e gritaram: morte na panela, homem de Deus. Recorreram ao profeta Eliseu. Tem morte na panela, as pessoas estão passando mal. E Eliseu fez o quê? Pegou um pouco de farinha de trigo e colocou farinha de trigo ali no meio daquela colossítida venenosa. E falou: agora pode comer, porque está resolvido o problema. Esse texto nos mostra algumas semelhanças entre o que está acontecendo hoje e o que aconteceu naquela época. Hoje nós estamos passando um momento muito difícil, não é de fome, mas é um momento de muita crise nacional, a crise mundial, planetária. E é interessante que essa crise atinge a todos, assim como a fome atingia todos em Israel. Muitos acham que se tem uma vida com Deus, a fome, a crise, a carestia, o desemprego, a doença não os atinge. Mas isso não é uma verdade. Muitos homens e mulheres fiéis a Deus estão doentes. Muitos homens e mulheres fiéis a Deus estão com a Covid-19. Muitos homens tementes a Deus, mulheres tementes a Deus, perderam seus empregos nesse período. Porque ser temente a Deus não é uma blindagem para problemas. Naquela época, ímpios e homens fiéis a Deus passavam fome, tinham necessidade. Não há um salvo-conduto para quem ama o Senhor Jesus. Pode andar sem problemas, nenhum mal vai me atingir. Não é assim. Quem dera fosse, né? Porque aí pronto, aceitei a Jesus Cristo como meu Senhor Salvador, eu não vou adoecer mais, eu nunca mais vou perder emprego. Não é assim. Se você teme a Deus e está passando por problemas, saiba que isso faz parte da história de um cristão, de uma cristã. Jesus não prometeu, mas ele informou aos seus discípulos, lá no Evangelho de João, dizendo assim: no mundo vocês vão passar por aflições. Mas tenham bom ânimo, tenham bom ânimo. Jesus não disse: vocês não vão passar por problemas, por isso pode tocar a vida numa boa. Não, Jesus falou o seguinte: vocês vão passar por aflições, mas sejam animados, tenham fé, tenham bom ânimo. Primeira semelhança que há entre aquela época e a nossa é que a crise, a fome, a doença atinge a crentes e a incrédulos, a cristãos e a não cristãos. Nós temos que lidar com essa situação e saber como sobreviver à fome e à crise, como naquela época sim, eles o fizeram. O versículo 39 mostra outra semelhança entre aquela época e a nossa época. Nós vivendo essa pandemia, essa coisa tão séria que está atingindo o planeta e especialmente o nosso país. Observe no versículo 39 diz assim que um homem saiu ao campo e foi apanhar ervas e pegou colossíntida, que é uma planta venenosa. Só que ele não sabia que a colossíntida era venenosa. Isso revela o quê? Ignorância. Ignorância. É a segunda semelhança. Nós vemos uma época também de muita ignorância. Nós temos especialistas, entre aspas, a todo momento nas TVs, não é verdade? Pessoas que se julgam especialistas em todas as áreas, falando A, B, X, Y. Há posições antagônicas, há muita falta de conhecimento. Nós devíamos, como diziam os antigos, né, nos resignarmos à nossa falta de conhecimento, à nossa insignificância e ouvirmos somente aquele que sabe falar da área de saúde, da área de economia, mas não, todos nós queremos dar palpite em tudo. Isso mostra muita ignorância. Hoje em dia, quando você liga uma TV, você entra num site, você vai para uma rede social, você vê cada pérola que você fica chocado. Como as pessoas fluem ignorância nas suas palavras, nos seus textos. Não estou falando ignorância na língua portuguesa, não, estou falando ignorância no conteúdo. E o pior é que muitas vezes a ignorância vem dos púlpitos. Muitas vezes os líderes, os pastores, as pastoras, acabam falando absurdos. E o pior é que são absurdos indefensáveis. Às vezes as pessoas vêm mostrar para a gente e falam: como é que falou isso? É ignorância. Mas a terceira semelhança entre aquela época, além de um momento de crise, além de um momento de ignorância, é que houve envenenamento. Quando comeram a colossíntida, se envenenaram. E é interessante isso que
nós muitas vezes vamos buscar o alimento, buscar a informação e somos envenenados por alimentos, informações erradas. Que canais de TV você tem visto? Que rádios você tem ouvido? Quais os sites você tem pesquisado? Quais púlpitos você tem ouvido a palavra de Deus? Tome cuidado, porque há muito veneno sendo transmitido por mídias, por canais de televisão, por rádios, até por púlpitos. Envenenamento. Por isso que se grita morte na panela. Porque onde você vai buscar alimento, às vezes ali você tem contaminação. Eu confesso que eu tenho selecionado muito as TVs que eu vejo. Selecionado muito as rádios que eu ouço, porque eu não quero ser envenenado. Você já sentiu isso? Que às vezes você fica envenenado por uma programação, você começa a assistir, você sai dali deprimido, você sai dali negativo, você sai dali envenenado. É isso que tem acontecido hoje em dia. Envenenamento. Igual naquela época. Eles foram matar a fome e na realidade se envenenaram. Mas temos a quarta semelhança entre o que aconteceu naquela época e o que acontece hoje, a purificação. Depois de gritarem morte na panela, o profeta Eliseu fez o quê? Pegou farinha, mas foi farinha de trigo. Eles não faziam como nós brasileiros gostamos de uma farinha de mandioca, farinha de trigo. E trigo simboliza Jesus Cristo, porque a farinha, ela é o fruto do trigo moído. É uma figura de linguagem que se refere a Jesus Cristo, o pão que desceu do céu. O antídoto para esse envenenamento é a palavra de Deus, é o Filho de Deus, é Jesus Cristo. Coloque Jesus Cristo na sua playlist. Coloque Jesus Cristo como aquele que você vai ouvir na TV, no rádio, nas mídias sociais. Tenha critério. Tenha critério. Decida ouvir aquilo que edifica. O profeta Jeremias, em Lamentações, disse: eu quero trazer à minha memória o que me dá esperança. Foi uma decisão sábia, era uma decisão sábia de Jeremias. Jeremias não queria ficar se envenenando o tempo inteiro. E você sabe aquilo que te envenena. Você sabe. Você sabe aquelas mensagens que vão te puxar para baixo. Busque aquelas mensagens que te edificam. Acima de tudo, busque a farinha de trigo, o pão que desce do céu, Jesus Cristo. Você está fazendo bem, você está assistindo esse programa. Um programa que prega a palavra de Deus. Mas você tem muitos outros canais, muitos outros locais. Você tem a palavra de Deus para ler. Talvez você esteja aí agora no hospital. Continue assistindo a programação que edifica. Peça a alguém, se você não pode ler a Bíblia, que leia a Bíblia para você. Porque Jesus Cristo é o antídoto. Assim como Eliseu jogou a farinha de trigo no cozido envenenado e transformou aquilo numa comida saudável, quando Jesus Cristo entra, o que está envenenado fica purificado. E é isso que eu desejo para você. Estamos vivendo épocas de crise, como naquela época de fome. Estamos buscando informação e às vezes estamos buscando informação e comendo comida envenenada. Mas nós temos solução, temos purificação através de Jesus Cristo e sua palavra. Eu convido você, se quer ouvir mais a palavra de Deus, ligue para o telefone que passa na base da nossa tela. Busque ajuda, busque uma igreja, busque a palavra de Deus. E você vai ver que todo veneno que porventura você recebeu, vendo e ouvindo algum canal, alguma mídia, vai ser transformado pelo poder purificador de Jesus Cristo. Que Ele te abençoe, que Ele te guarde. Um grande abraço e até o próximo programa Profetizando Vida. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.